Imola, Itália. Autódromo Enzo e Dino Ferrari. 1º de maio de 1988. Domingo de corrida, 13h47 da tarde. O sol batia forte no asfalto molhado que começava a secar após uma manhã chuvosa. Havia 200 mil pessoas nas arquibancadas, mais 600 milhões assistindo pela televisão em 90 países diferentes. Ninguém filmou o que aconteceu no box da McLaren naquele dia. Ninguém fotografou. Nenhum microfone estava aberto. Mas havia pessoas que estavam lá. Mecânicos, engenheiros, tradutores e um homem da Williams que entrou no lugar errado na hora errada. Eles contaram essa história por décadas, em voz baixa, com o respeito de quem viu algo que não devia ter visto. Aqui está o que realmente aconteceu. O paddock de Imola em 1988 era um organismo vivo, pulsando com tensão, combustível, borracha queimada e ego. Era a terceira corrida da temporada. A McLaren havia ganado as 2 primeiras. Senna havia ganado as 2 primeiras. Nigel Mansell, na Williams, havia terminado em segundo na abertura da temporada no Brasil, depois abandonado em San Marino no ano anterior com um problema mecânico que ainda o consumia por dentro. Mansell tinha 34 anos naquele momento. Um físico impressionante para um piloto de Fórmula 1. 1,75 m, 82 kg de músculo construído com obsessão. Ombros de nadador, pescoço de touro, as mãos de um carpinteiro. Ele havia chegado à Fórmula 1 vendendo sua casa para pagar as taxas de inscrição. Havia quebrado o pescoço em um acidente de teste em 1977 e voltado a correr antes que os médicos liberassem. Havia trabalhado com Colin Chapman, com Frank Williams. Havia chorado publicamente depois de vitórias e derrotas com a mesma intensidade feroz. Mansell não fingia calma. Mansell era uma chama exposta, e ele sabia disso, e estava orgulhoso disso. E Mansell tinha um problema com Ayrton Senna. Não era inveja simples. Era algo mais complicado. Era a raiva de quem se sente preterido pelo universo. Mansell lutava com ferramentas inferiores, com equipes que às vezes o traíam, com um país que ainda não o reconhecia completamente. Senna chegou à McLaren em 1988 com os melhores recursos, o melhor motor, a melhor estrutura. E mesmo assim Mansell dizia, para quem quisesse ouvir, que a vantagem era do carro, não do homem. Que Senna era bom, sim. Mas o melhor? Não. O melhor era ele. Nigel Mansell. Naquele domingo em Imola, Mansell estava furioso antes mesmo de entrar no carro. O treino classificatório havia sido uma humilhação silenciosa. Senna havia feito a pole com uma volta tão rápida que Alain Prost, seu companheiro de equipe, foi ao banheiro quando viu o tempo marcado. Mansell havia ficado em quarto na grid. Tinha batido no muro na saída do Rivasa na manhã de sábado. O engenheiro de pista dele havia sugerido mudar a asa dianteira. Mansell havia respondido que o problema não era a asa. O engenheiro não respondeu mais nada. Às 13h47, faltavam 13 minutos para o warm-up lap. Os mecânicos da McLaren trabalhavam em silêncio. A precisão suíça de uma equipe com recursos ilimitados e a obsessão de Ron Dennis pela perfeição. Senna estava sentado em um banco de metal no fundo do box, de macacão fechado até o pescoço, capacete do lado, os olhos abertos mas voltados para dentro. Quem o conhecia sabia que ele não estava olhando para nada naquele momento. Estava correndo a pista na cabeça. Cada curva, cada ponto de frenagem, cada momento em que o carro tocava o limite do possível. Ele fazia isso antes de cada corrida. Ficava imóvel por minutos. Alguns mecânicos novos pensavam que ele estava dormindo. Os antigos não o perturbavam. A porta lateral do box se abriu. Nigel Mansell entrou. Isso não era normal. Ninguém entrava no box da McLaren sem ser da McLaren. É uma das regras não escritas do paddock, uma fronteira invisível, mas absolutamente respeitada. Mansell não se importava com regras não escritas. Mansell se importava com o que Mansell queria. E o que Mansell queria naquele momento era falar com Ayrton Senna antes da corrida. Os mecânicos pararam. Não todos, não de repente, mas um por um, aquele trabalho ritmado foi perdendo o ritmo. Olhares trocados. Um chefe de mecânicos deu um passo em direção a Mansell, mas recuou. Mansell tinha a postura de alguém que havia decidido que ia criar um problema se ninguém abrisse a passagem. Então a passagem foi aberta. Senna ouviu as botas pesadas no piso de alumínio. Abriu os olhos. Viu Mansell se aproximando com a expressão que Mansell usava quando queria intimidar alguém, que era mais ou menos a expressão que Mansell usava o tempo todo. Senna não se levantou. Não cruzou os braços. Apenas esperou. Mansell parou a 2 metros.
A diferença física era real. Mansell era mais largo, mais sólido, mas Senna sentado e Mansell de pé. Havia algo na postura do brasileiro que fazia a sala não parecer dividida da forma que Mansell esperava. Senna. Mansell disse o nome como se fosse uma declaração de guerra. Nigel. Senna respondeu como se fosse uma observação meteorológica. Mansell olhou ao redor do box. Os mecânicos continuavam trabalhando, ou fingindo trabalhar. Um dos tradutores da equipe encostou-se na parede, braços cruzados, tentando ser invisível. O homem da Williams que havia acompanhado Mansell ficou parado perto da porta, visivelmente arrependido de ter vindo. Você sabe por que estou aqui, Mansell disse. Não sei. Diga-me. Mansell apontou na direção da curva Tamburello, que de dentro do box não se via, mas que os dois conheciam de memória como conheciam o próprio rosto. Você me fechou ontem, no treino. Eu estava em uma volta rápida e você entrou na minha frente sabendo disso. Senna considerou isso por um momento. Eu não sabia que você estava em volta rápida. Minha equipe não me avisou. Isso é mentira. Pausa. Senna olhou para Mansell com uma expressão que não era raiva. Era algo mais próximo de curiosidade científica, como se Mansell fosse um fenômeno que merecia análise. Não é mentira, Nigel. Mas você pode acreditar no que quiser. Mansell deu um passo à frente. Agora estava a 1 metro. A expressão dele mudou de acusação para algo mais primário. O álcool de ego que circulava no sangue dele desde sábado havia fermentado a noite inteira. Eu vou ganhar essa corrida hoje. Mansell disse isso devagar, articulando cada palavra com cuidado, como se quisesse que Senna sentisse o peso de cada sílaba. E quando eu ganhar, o mundo inteiro vai ver o que eu já sei há 2 anos. Que você só vence porque tem o melhor carro, porque a McLaren gasta 3 vezes mais do que qualquer outro time. Tire você desse carro e me dê um carro igual e eu ganho toda a corrida. Eu sou o melhor piloto nessa grade, não você. O box ficou muito quieto. Senna olhou para Mansell por um tempo longo demais para ser confortável. Então ele olhou para o chão, depois para o carro número 12, que os mecânicos continuavam preparando com movimentos precisos, eficientes, sem desperdício. Depois de volta para Mansell. Você acredita nisso? Senna perguntou. Genuinamente. Você acredita que é melhor do que eu? Sei disso, não é questão de acreditar. Senna assentiu devagar. Então vamos fazer um acordo. Hoje, durante a corrida, se você se aproximar de mim, eu não vou fechar a porta. Vou deixar um espaço. Não porque você me pediu, não porque tenho medo de você, mas porque quero que você veja de perto o que acontece quando 2 carros estão em velocidades reais e um está na trajetória certa e o outro não está. Mansell estreitou os olhos. Isso é uma ameaça? É uma promessa educacional. Algo no tom de Senna fez Mansell hesitar pela primeira vez desde que entrou no box. Não havia agressão naquelas palavras. Não havia provocação performática. Não havia o tipo de fanfarronice que Mansell reconhecia e sabia como responder. Havia apenas certeza. Uma certeza calma e fundamental. Como a gravidade. Como a pressão do ar. Como a física que governa uma volta em Imola. Mansell decidiu que era uma ameaça disfarçada de sabedoria e respondeu da única forma que sabia. Na volta seguinte a você me dar esse espaço, eu vou estar na sua frente e vou permanecer lá até o fim. Senna se levantou. De pé, a diferença de porte entre os dois era óbvia, mas Senna se levantou com uma lentidão completamente isenta de preocupação com o que Mansell achava disso. Ele pegou o capacete, passou a mão no logo da McLaren, olhou para Mansell uma última vez. Eu espero que sim, Nigel, genuinamente. Seria a corrida mais bonita que já fizemos juntos. Mansell ficou parado enquanto Senna passava ao lado dele e caminhava em direção ao carro. A equipe voltou ao ritmo. O tradutor descolou da parede. O homem da Williams abriu a porta lateral. Mansell ficou ali por mais 2 ou 3 segundos, sozinho no meio de um box que havia voltado a funcionar como se ele não existisse, e então saiu. O que aconteceu nos 61 voltas seguintes do Grande Prêmio de San Marino de 1988 está documentado em vídeo, em telemetria, em dados de onboard que a McLaren guardou em arquivos por décadas. Mas o que aqueles dados mostram, quando você sabe o que procurar, é diferente do que você vê se assiste a corrida sem contexto. Senna largou da pole e criou uma distância de mais de 2 segundos nos primeiros 5 voltas. Rápido, mas não nessa margem que parece impossível. O tipo de ritmo que diz ao restante do pelotão que a conversa foi decidida antes de começar. Mansell largou bem. Ultrapassou Prost ainda na primeira volta, subiu para segundo, estava na caça.
Vol 12. Mansell reduziu a diferença para 1,4 segundos. Os comentaristas na transmissão televisiva começaram a falar em batalha. Nos boxes, engenheiros da Williams faziam cálculos de consumo de combustível e pneu, tentando entender se havia uma janela estratégica. Vol 19. Senna entrou nos boxes para troca de pneus. Saiu em terceiro. A Williams tentou uma estratégia undercut, mas Mansell estava em segundo e seu ritmo com pneus novos era excelente. Dentro de 6 voltas, Mansell havia assumido a liderança. 200.000 italianos que haviam vindo para ver um duelo decidiram que estavam vendo um. Vol 26. Mansell liderava por 4 segundos. O rádio da Williams havia dito a ele que o ritmo estava excelente. Mansell respirou fundo dentro do capacete e pensou que aquele seria o dia. Pensou no box da McLaren, nos olhos de Senna, naquela voz calma que havia prometido deixar um espaço. Pensou que o espaço havia sido criado pela estratégia de boxes, não por generosidade de Senna, e que não importava. O que importava era a posição no placar. Vol 33. Senna estava novamente em segundo. O gap era de 3,2 segundos. Nada alarmante, mas a telemetria da Williams mostrava que o ritmo de Senna estava aumentando, enquanto o de Mansell estava estabilizando. O pneu traseiro direito de Mansell havia levado mais carga nas curvas de alta velocidade. Não drasticamente, apenas o suficiente para que o carro não respondesse exatamente como Mansell pedia no vértice das curvas mais rápidas. Vol 38. O gap era 1,8 segundos. Mansell pressionou. Aqui está onde acontece algo que os dados de telemetria registraram com precisão, mas que ninguém explicou completamente até anos depois. Na Tosa, uma das curvas de médio raio em Imola, Senna traçou uma linha diferente da que havia usado nos 37 voltas anteriores. Uma linha ligeiramente mais apertada na entrada, que sacrificava a velocidade de pico na curva, mas permitia uma saída com o carro mais alinhado, aproveitando melhor a tração no trecho seguinte. O resultado foi 0,3 segundos por volta. Não na Tosa especificamente, mas no trecho que vinha depois, acumulados em microsegundos que pareciam invisíveis, mas não eram. Vol 42. O gap era 0,9 segundos. Mansell podia ver o carro de Senna, não como uma abstração nos espelhos, mas como um objeto real. Vermelho brilhante, capacete amarelo. A McLaren parecia menor do que Mansell esperava, mais compacta, mais quieta nas bordas, e mais rápida do que deveria ser com essa diferença de combustível entre eles. Vol 45. 0,6 segundos. Aqui Mansell fez algo que os engenheiros da Williams lamentariam em reunião técnica por semanas. Ele tentou uma frenagem mais tardia na AC Minerale, uma combinação de curvas de baixa velocidade, querendo sinalizar ao carro da frente que estava chegando, que a pressão era real. O resultado foi um leve travamento do pneu dianteiro esquerdo, imperceptível nas câmeras de televisão, absolutamente perceptível na telemetria. O pneu perdeu 2% da pressão de contato na saída. 2% não parece nada. Em Imola, em alta velocidade, 2% é a diferença entre a linha ideal e a linha de quem está tentando demais. Vol 48. Senna e Mansell chegaram juntos ao primeiro setor. O gap havia caído para 0,4 segundos, o menor da corrida. E ali, naquele exato momento, com 200.000 pessoas nas arquibancadas e 600 milhões em casa, aconteceu o que Senna havia prometido no box da McLaren. Ele deixou um espaço. Não na reta. Não em uma ultrapassagem convencional. Na saída da curva Piratella, um ponto de alta velocidade onde a linha da pista se estreita porque o asfalto tem uma inclinação que empurra o carro para fora, Senna não foi para a borda exterior da pista. Ficou a 2 metros da borda. 2 metros de convite. Mansell viu. É impossível saber exatamente o que passou pela cabeça de Mansell naquele quarto de segundo. Mas os dados do onboard mostram que ele não desacelerou, que ele apontou o carro para o espaço com a confiança de quem havia feito aquele movimento 1000 vezes, que ele chegou a 0,1 segundos do carro vermelho antes de perceber o que Senna havia feito. Senna havia deixado o espaço, sim, mas havia deixado o espaço no lugar onde o espaço não levava a lugar nenhum. A 2 metros da borda e na linha que Mansell havia escolhido, a saída da curva pedia que o carro fosse para a esquerda antes de qualquer pessoa imaginaria. E Mansell, com 0,1 segundos de distância, com o pneu dianteiro esquerdo 2% abaixo da pressão ideal, com a adrenalina de 45 voltas de perseguição circulando no sangue em velocidade máxima, pediu ao carro que fosse para a esquerda antes que o carro estava pronto para ir.
O carro escorregou. Não um acidente, não uma batida. Um escorregão de 0,8 segundos que nas imagens de televisão parece apenas uma ligeira oscilação, mas que na realidade foi Mansell perdendo e recuperando o controle em um espaço de tempo que o coração humano não consegue dividir. Quando Mansell recuperou a linha, Senna estava 1,2 segundos à frente. A corrida acabou assim. Senna cruzou a linha de chegada com 2,3 segundos de vantagem. Mansell em segundo, o que em qualquer outra semana seria um resultado excelente. Mas não era essa semana, não era esse domingo, não era essa conversa. No pódio, Senna recebeu o troféu, tomou champanhe, acenou para a multidão. Mansell ficou no segundo degrau com a expressão de alguém que estava processando algo que ia além do resultado da corrida. A câmera o capturou uma vez olhando para o lado, para Senna, com uma expressão que não era raiva nem derrota. Era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que machuca porque chega tarde demais para mudar qualquer coisa. Depois do pódio, nos bastidores, Mansell procurou Senna, sem câmeras, sem microfones, apenas os dois no corredor de acesso ao paddock. Como você fez aquilo? Não a corrida toda, a piratela. Como você sabia onde eu iria? Senna tirou o boné da McLaren. Passou a mão no cabelo. Aquela postura de cansaço real depois de horas de concentração extrema. Eu não sabia onde você iria, Nigel. Eu sabia onde eu iria. E sabia que você, no estado em que estava, com a pressão que estava sentindo, naquele pneu, naquela velocidade, escolheria uma linha que pareceria aberta, mas não estava. Você me armou uma armadilha. Não. Eu deixei a física trabalhar. Você me armou uma armadilha a si mesmo. Eu apenas não coloquei obstáculos no caminho. Mansell ficou em silêncio por um tempo. Ao fundo, mecânicos das duas equipes se moviam com caixas e equipamentos. O cheiro de combustível e caucho queimado impregnava tudo. Você é incrível ou eu sou idiota? Senna quase sorriu. Essas opções não se excluem. Mas a resposta real é nenhuma das duas. Você é extremamente rápido e extremamente corajoso, Nigel. Mas corrida no limite é sobre o que você faz com informação incompleta em fração de segundo. Eu tenho mais prática em usar o que o carro me diz nesse momento. E o carro te disse o que eu faria. O carro me disse o que eu poderia fazer. O resto foi você escolhendo. Mansell ficou 2 dias processando essa conversa. 4 anos depois, em 1992, Nigel Mansell se tornou campeão mundial de Fórmula 1 com a Williams. Ele venceu 9 corridas naquela temporada. Em entrevistas do período, repórteres que o conheciam bem notaram que ele havia mudado de alguma forma que era difícil de nomear. Ele ainda era intenso, ainda competia como se cada corrida fosse a última da vida. Mas havia algo diferente nas freadas. Uma paciência de 1/4 de segundo antes do limite que não estava lá antes. Um respeito pela física que costumava parecer opcional para ele. Um jornalista que o cobria há anos perguntou certa vez em que momento ele havia aprendido que o carro tem um máximo e ultrapassar esse máximo não é coragem, é arrogância. Mansell ficou quieto por um tempo. Depois disse apenas, Imola, 1988. E não explicou mais nada. Senna morreu em Imola 6 anos depois, no mesmo circuito, em 1º de maio de 1994, há 27 anos exatamente da corrida. Tinha 34 anos, a mesma idade que Mansell tinha em 1988, quando entrou no box da McLaren, achando que iria intimidar um homem sentado e quieto. O autódromo existe até hoje com o nome dele. A curva Tamburello foi modificada depois do acidente. A piratela permanece exatamente como era. E há engenheiros de Fórmula 1, os de cabelo branco, os que iniciaram como estagiários na década de 80 e passaram 40 anos na beira do asfalto, que às vezes param naquele ponto da pista durante visitas técnicas e ficam olhando para a saída da curva por um tempo que seus colegas mais jovens não entendem. Se você perguntar o que eles estão vendo, a maioria muda de assunto, mas alguns respondem. Eles dizem que estão vendo o que acontece quando alguém entende a diferença entre ser rápido e ser preciso, entre ter coragem e ter sabedoria, entre ocupar espaço e saber onde o espaço realmente existe. Eles estão vendo 0,8 segundos de física pura, um escorregão que não chegou a ser acidente, uma armadilha que não foi armada, a diferença entre o melhor e quem acredita ser o melhor. E essa diferença, como Senna sabia desde aquele domingo de 1988, nunca coube em palavras, só cabe na pista.